Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula dessa vez vai ser sobre as civilizações Inca, Maia e Azteca, também conhecidas como civilizações pré-colombianas, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo no continente americano. A civilização Inca foi uma cultura andina pré-colombiana que existiu na América do Sul. Era um estado-nação que durou de cerca de 1200 até a invasão dos conquistadores espanhóis e a execução do imperador Atahualpa em 1533. O Império Inca incluía regiões desde o Equador e o sul da Colômbia, todo o Peru e a Bolívia até o noroeste da Argentina e o norte do Chile. A capital do império era a atual cidade de Cusco, que na língua quichua significa o umbigo do mundo. A civilização Inca passou a tomar a feição de um grande império a partir do governo do imperador. O imperador era chamado de O Inca, ou Sapa Inca. O Sapa Inca era o principal guardião de todos os bens pertencentes ao Estado, incluindo as propriedades das terras. Os terrenos cultiváveis eram divididos em 3 parcelas distintas: a terra do Inca, destinada ao rei e a seus familiares, a terra do Deus Sol, controlada pelos sacerdotes, e a terra da população. O Sapa Inca era venerado como descendente do Deus Sol, sendo carregado em liteiras com grande pompa e estilo. Usava roupas, cocares e adornos especiais que demonstravam sua superioridade. A sociedade Inca era estratificada e dividida em 4 classes principais. A primeira era a família real, nobres, líderes militares e líderes religiosos. Estas pessoas controlavam o Império Inca e muitos viviam em Cusco. A seguir estavam os governadores das 4 províncias em que o Império Inca era dividido. Eles tinham muito poder, pois organizavam as tropas, coletavam os tributos, os impostos, cabendo-lhes impor a lei e estabelecer a ordem na região. Abaixo dos governadores estavam os oficiais militares locais, responsáveis pelos julgamentos menos importantes e a resolução de pequenas disputas, podendo inclusive atribuir castigos. Mais abaixo estavam os camponeses, que eram a maioria da população. Entre os camponeses, a estrutura básica da organização territorial era o ayllu. O ayllu era composto por diversas famílias cujos membros consideravam possuir um antepassado em comum. Cada ayllu correspondia a um determinado território. O chefe do ayllu era chamado de curaca. No Império Inca, a agricultura era a base de toda a economia e todas as classes sociais deviam pagar impostos ao imperador. A agricultura era escalonada, feitas em terraços nas montanhas, e já usavam a adiantada técnica de curvas de nível, sendo os primeiros a usar o sistema de irrigação. Os incas usavam varas afiadas e arados para revolver o solo, justamente para arar o solo, deixar ele mais fértil, com sulcos. A chave do sucesso da agricultura inca era a existência de estradas e trilhas que possibilitavam uma boa distribuição das colheitas numa vasta região. Usavam a lhama e a alpaca para o transporte das colheitas, embora tais animais fornecessem também lã para fazer tecidos, mantas e cordas, couro e carne para comer também. As principais culturas vegetais eram as batatas, batata doce, milho, pimentas, algodão, tomates, amendoim, mandioca e um grão conhecido como a quinua. Os incas não usavam dinheiro, eles faziam trocas de produtos agrícolas ou escambos. Serviam com as moedas, sementes de cacau e também conchas coloridas que eram consideradas de grande valor. Os incas eram extremamente religiosos e viam o sol e a lua como entidades divinas. Inti, o deus sol, era o deus masculino e acreditavam que o imperador descendia dele. Alguns animais, como o condor, também era considerado sagrado. A religião era politeísta, constituída de forças do bem e do mal. O bem era representado por tudo aquilo que era importante para o homem, como a chuva e a luz do sol, e o mal por forças negativas, como a seca e a guerra. Os huacas, ou lugares sagrados, estavam espalhados pelo território inca. Huacas eram entidades divinas que viviam em objetos naturais, como montanhas, rochas e riachos. Os incas ofereciam sacrifícios, tanto humanos como de animais, nas ocasiões mais importantes. Na maioria das vezes, os sacrifícios humanos eram impostos a grupos recentemente conquistados ou derrotados em guerra, como tributo à dominação.
Os incas também praticavam o processo de mumificação, especialmente das pessoas falecidas mais importantes da sociedade. Junto às múmias era enterrada uma grande quantidade de objetos do gosto ou utilidade do morto. Normalmente o defunto era enterrado sentado. Os incas deixaram grandes contribuições culturais em áreas como cálculo, medicina, arte, arquitetura e infraestrutura urbana. Como não havia um sistema de escrita para gerir o império, eram utilizados os quipus, constituído por um cordão em que se liga a cordões menores de diferentes cores. Através do quipu, os incas mantinham estatísticas atualizadas do império, como o número de habitantes, tributos e quantidade de armas. Os incas produziam artefatos destinados ao uso diário, ornados com imagens e detalhes de deuses. Eles produziam belos objetos de ouro e prata e as mulheres produziam tecidos finos com desenhos surpreendentes. Na arquitetura, desenvolveram várias construções com enormes blocos de pedras encaixadas como templos, casas e palácios. E todas eram resistentes a terremotos. A cidade sagrada de Machu Picchu, descoberta em 1911, é exemplo da bela arquitetura inca e infraestrutura urbana. No século XVI, momento que marca a chegada dos espanhóis à América, a civilização inca sofria com uma série de conflitos de ordem interna. Aproveitando dessa instabilidade, os colonizadores europeus empreenderam um violento processo de dominação. Em 533, o último Sapa Inca, Atahualpa, foi executado pelas tropas do espanhol Francisco Pizarro. A morte de Atahualpa foi o começo do fim do Império Inca. Vindos do norte, provavelmente da ilha de Aztaclán, origem de seu nome, os astecas instalaram-se no Vale do México em meados do século XIV. Construíram grandes templos e uma capital, Tenochtitlan, com cerca de 200 mil habitantes, maior do que qualquer cidade europeia da época, e constituíram o maior império da América pré-colombiana. Foram guerreiros com uma organização militar muito desenvolvida. Falavam quase todos a língua náhuatl. Tinham cabelos curtos, eram fortes e de pele escura. Descendentes da tribo dos mexicas, origem do nome do atual México, os astecas foram conquistados e dominados pelos espanhóis em 1521. Esta conquista foi liderada por Hernán Cortés. Quando teve fim o Império Azteca englobava 500 cidades e 15 milhões de habitantes. Sobre as ruínas de Tenochtitlan foi erguida a cidade do México. O governo azteca era uma monarquia. O conselho do imperador elegiu seu sucessor, a qual deveria pertencer aos membros da linhagem governante, a chamada Casa Real. A sociedade azteca era dividida em camadas e comandada por um imperador, chefe do exército também. A nobreza era também formada por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos e escravos compunham grande parte da população asteca. Essa camada da sociedade era obrigada a exercer trabalho obrigatório para o imperador em obras públicas. O poder do imperador era hereditário e teocrático, ou seja, vindo da origem divina, mas ele governava com auxílio de um grande conselho. Ele tinha como obrigação proteger o povo e homenagear os deuses. Os astecas costumavam se dividir em cidades-estados independentes, sendo que cada uma possuía seu próprio rei. Porém, na época da ocupação espanhola, obedeciam apenas a Montezuma, o grande imperador asteca. A principal atividade econômica dos astecas era a agricultura. As terras, em sua maioria conquistadas na guerra, pertenciam aos nobres, mas eram cultivadas por escravos. Como grande parte das terras era alagada, os agricultores plantavam em chinampas, espécies de ilhas de cultivos sobre as quais eram colocadas juncos, esteiras e lama do lago para fertilizar a terra. O milho era seu alimento básico. Com a sua farinha faziam uma espécie de panqueca, tortilha, que os astecas recheavam com girinos, lagartas e lesmas. Cultivavam também o feijão, o tabaco, o tomate, a pimenta e a batata. Do cacau eles faziam uma bebida muito forte que eles chamavam de chocoatl, que foi a origem do nosso chocolate. De uma planta fibrosa chamada agave, extraíram uma bebida alcoólica chamada de pulque, ancestral da famosa tequila.
O mercado de Tlatelolco, cidade construída em meados do século XV, recebia diariamente milhares de pessoas. Não existia dinheiro, mas a semente de cacau era utilizada como moeda e simbolizava o poder. Os astecas tinham muitos deuses, dos quais podemos destacar Tezcatlipoca, deus da noite, Quetzalcoatl, deus da sabedoria, e Tlaloc, deus da chuva. Ao lado do templo principal eram construídos outros para as divindades que iam surgindo. Eram feitos de grandes blocos de pedra, pois assim achavam que ficaria mais perto dos deuses. Durante os festivais mensais, os astecas homenageavam os deuses com sacrifícios humanos. No festival do Deus da Primavera, um jovem era sempre sacrificado. Geralmente, o mais bravo dos prisioneiros de guerra era sacrificado a cada ano. No dia da sua morte, ele tocava uma flauta num cortejo que ia percorrendo a cidade, e sacerdotes e 4 belas moças acompanhavam ele dançando ao seu lado. Os sacerdotes astecas também se dedicavam à astrologia e tinham um calendário próprio. Observavam constantemente as estrelas e acreditavam que, por meio delas, poderiam saber quais os dias de sorte e os dias de azar. Com a casca de figueira brava, os astecas faziam um papel sobre o qual escreviam com desenhos e símbolos. Porém, eles não conheciam um alfabeto. O sistema de escrita asteca não era para ser lido, mas decifrado. Cada escriba representava as coisas de sua maneira. Geralmente, na parte de baixo da figura estaria o solo e na parte de cima o céu. Os seus curandeiros, segundo os historiadores, conheciam cerca de 400 espécies de remédios de origem vegetal, mineral e animal. Praticavam sangrias e tratavam de vários males. Os astecas também desenvolveram técnicas avançadas de construção, utilizando palanques e rampas para transportar blocos de pedra, maquetes, represas e obras hidráulicas. Desenvolveram um rico artesanato fazendo tiaras, mantas, trabalhos com plumas e joias. Todas as peças de ouro encontradas no Império Asteca foram derretidas pelos espanhóis. A civilização maia foi uma cultura pré-colombiana que existiu na América Central. Seus domínios compreendiam os atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, sul do México. Isoladas e distantes da influência europeia, as cidades maias cresceram e sua cultura teve um grande desenvolvimento, formando uma das mais ricas civilizações que se tem registro. Os maias organizavam governos independentes. Sua expansão territorial e urbana encerrou-se no século X, quando uma inexplicável fuga da população esvaziou os centros urbanos. Os maias começaram a formar sua civilização por volta do século VII a.C. A decadência aconteceu por volta do século XIII, bem antes da invasão espanhola. Segundo os historiadores, uma sucessão de secas e grandes desastres naturais decretou o esgotamento da civilização maia. Em 1511, quando os espanhóis chegaram à região, encontraram um povo em total desolação. Os maias nunca chegaram a formar um império unificado, o que facilitou a invasão e domínio dos povos vizinhos, especialmente os toltecas. As cidades-estado, independentes uma das outras, formavam um núcleo de decisões e práticas políticas e religiosas da civilização. Dentre as principais cidades está Chichén Itzá, centro político e econômico maia. A sociedade tinha uma divisão social muito rígida e hierarquizada. Os indivíduos que nasciam em um determinado grupo social assim permaneciam até a morte. A zona urbana era habitada apenas pelos nobres, pela família real, sacerdotes, que eram responsáveis pelos cultos e conhecimentos, e pelos chefes militares e administradores do império, que cobravam os impostos. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos que formavam a base da sociedade faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos impostos. O grande desenvolvimento da sociedade maia pode ser explicado pelo controle e as disciplinas empregadas no desenvolvimento da agricultura. Dentre os alimentos que integravam a sua alimentação podemos destacar o milho, produto de grande consumo, o cacau, o algodão e o feijão. Suas técnicas de irrigação do solo eram muito avançadas para a época. Para ampliar a vida útil de seus terrenos, os maias utilizavam a rotação de culturas. Praticavam comércio com seus povos vizinhos também e o artesanato era bastante avançado para a época. Os maias acreditavam em muitos deuses, aos quais dedicaram grandes templos.
Para eles, o destino dos seres humanos era comandado pelos deuses. Sua principal divindade era Itzama, o Senhor do Céu. Seguiam-se então o deus do Sol, a deusa da Lua, o deus da chuva, o deus do vento e da vida e o deus da morte. Cultuavam também divindades ligadas à caça e à agricultura, como o deus do milho. A estas divindades eram oferecidos alimentos diversos, sacrifícios de animais e de seres humanos. A arquitetura monumental desse povo esteve sempre muito ligada à reafirmação de seus ideais religiosos. Várias colunas, arcos e templos eram erguidos em homenagem a um grande conjunto de divindades. Para os maias, o jogo também tinha caráter sagrado, simbolizando a luta da luz contra as sombras. Nesse sentido, criaram o Poc-Tapoc, um jogo de bola considerado pelos historiadores o principal esporte maia. Os maias foram responsáveis por grandes avanços culturais em várias áreas do conhecimento. Elaboraram um eficiente calendário que dividiu o ano em 365 dias. Na matemática, seu sistema numérico era vigesimal, ou seja, os números eram agrupados por vintena. Eles também inventaram o número zero, o que lhes permitiu fazer cálculos mais complexos. Em astronomia, calcularam a duração da rotação do planeta Vênus, as fases da Lua e fizeram tabelas com as quais previam eclipses solares. A escrita maia, até hoje praticamente indecifrável, se baseava em desenhos e pinturas que podiam representar objetos ou ideias. Os maias não tinham um alfabeto. Além do sistema de escrita, outro aspecto que intriga os pesquisadores são os calendários maias. Eles possuíam dois calendários, um relacionado à vida religiosa e outro que seguia os eventos da agricultura. O calendário religioso, chamado de Tzolk'in, possuía um ano composto por 260 dias, dividido em 13 meses, cada mês tinha 20 dias. Esse calendário era orientado pela Lua e repleto de previsões astrológicas. O calendário agrícola, por sua vez, era chamado de Ha'ab. Possuía 365 dias de acordo com um ano solar. Era dividido em 18 meses de 20 dias, além de 5 dias destinados a festas. Importante destacar que os dois calendários não funcionavam separadamente. A cada 52 anos solares, eles se sincronizavam pelo planeta Vênus. E a cada 3.172 anos solares ocorria o encontro do início destes dois calendários. E para os maias, este período simbolizava o início de uma nova era. E que muitos pesquisadores diziam que esse fim de uma nova era e o início de outro iria acontecer em 2012. E por isso criaram várias manchetes dizendo que, de acordo com o calendário maia, o mundo ia acabar em 2012, o que não era verdade, apenas acabava um ciclo para começar um novo. Após a conquista espanhola e a colonização do continente americano, a sociedade na América do Sul se dividia em 4 classes. Os chapetones, que eram os espanhóis que assumiram os cargos administrativos das colônias, os crioulos, pessoas nascidas na América e descendentes dos primeiros conquistadores espanhóis, os mestiços, resultado da mixigenação entre espanhóis e mulheres indígenas, e os próprios indígenas, que formavam boa parte da população e a mão de obra no trabalho agrícola. O trabalho dessa população indígena conquistada pelos espanhóis então se dividiu em duas, a mita e a encomienda. A mita, como era conhecida no Peru, ou repartimento, conhecida no México, era uma forma de trabalho compulsória herdada dos incas pelos espanhóis na época colonial. Consistia basicamente na superexploração da mão de obra indígena. Cerca de 5% dos indígenas de cada distrito eram deslocados de suas respectivas comunidades para trabalhar por um prazo de 4 a 6 meses. Isso na época dos incas. Na época dos espanhóis, isso chegava a 1 ano. E eram enviados a regiões de extração de minérios, especialmente da prata e do mercúrio. Já a encomenda estabelecia a partir de um arranjo contratual. Caracterizava-se pela submissão de um certo número de indígenas que deveriam pagar impostos a um encomendeiro espanhol, que estava responsável por viabilizar sua incorporação aos moldes culturais dos europeus. Resumindo, a encomenda era um tipo de trabalho compulsório, obrigatório, que os indígenas deveriam fazer nas plantações de agricultura e, como forma de pagamento, os espanhóis catequizavam os indígenas. Ah, mas professor, e se o indígena não quisesse ser catequizado? Ele recebia outro tipo de pagamento? Não, ele era obrigado a aceitar a catequese, sim.
Se ele não aceitasse, então ele poderia ser simplesmente morto. Então era uma forma de escravizar, entre aspas, os indígenas, já que a Igreja Católica condenava a escravidão indígena, mas a escravidão negra africana estava liberada. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.